Bom, enquanto vocês tomam seus lugares, para a gente ganhar tempo, eu já vou convidar o Rabino Uri Lam, que vai conduzir este painel, para que tome já o seu lugar. Também vou convidar a Karina Calandrin, professora de Relações Internacionais, mas ela será apresentada pelo Rabino Uri Lam, da Betel, que é nossa comunidade parceira aqui na realização do Tikkun, e o Theo Moanes. Um prazer. Por favor, o Rabino Uri vai apresentá-los devidamente, mas antes de que ele os apresente, nós temos uma vinheta para a abertura deste painel. Então... Israel é estabelecido ali no início da Guerra Fria e vai passar por um grande período durante a Guerra Fria. Mesmo no ambiente, internacional mais sistêmico, o panorama israelense também vai mudando. They suddenly realize that all the things that they hear now, Zionism is apartheid, racism, genocide, they suddenly realize that none of this is new. And it shows that it's actually the cause of the conflict rather than the outcome. We don't know which way America will go, quite frankly. Today, there's no more place to run to. Refer to this as a miraculous story and not just as a piece of history. The state of Israel should never have been founded in the modern period. Participam de tudo que tem hoje, tudo em Israel, tudo. Tem árabes na Suprema Corte, no governo passado tinha árabes no governo. A palavra mais castigada injustamente We were here. We were born here. We created things that were here, and we created things that mattered not just to us, but to the rest of the world. And we are here, and we are back, and we're here to stay, and we believe great things can come of this. Boa noite, Shavuot Tov. Eu sou o Rabino Uri Lam, da Betel, e tenho muito orgulho, representando a Betel, da gente estar nessa parceria com a Congregação Israelita Paulista, desta Bimá, deste local, que já teve, ao longo da sua história, lá desde 1936, se não me engano, grandes rabinos, grandes lideranças, grandes Hazanim, como essa semana foi celebrado o Yurtzeit do reverendo Gutman, de abençoada memória. Então é uma honra estar, em primeiro lugar, aqui, mais uma vez, na CIP, comunidade onde aqui também celebrei o meu Bar Mitzvah, e onde tive a oportunidade de fazer parte do coral, lá em cima no aquário, e onde tive a chance de ser assistente do Rabino Sobel, e onde tive a chance também de ser rabino. Então, para mim, é com muita gratidão, em primeiro lugar, que eu aceitei o convite da Kelita, da Rabina Kelita, para estar aqui com vocês hoje. E num encontro tão importante, numa conversa, numa reflexão tão importante sobre sionismo, pós 7 de outubro. Eu não teria nenhuma pessoa melhor para poder estar junto nessa conversa do que a Karina Calandrin. Amiga é um ponto, talvez o principal, na minha opinião, e muito orgulho também de você ser parte da nossa Betel.
E agora eu te apresento de forma mais objetiva. Então, Karina é doutora e mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp, PUC São Paulo. Foi pesquisadora visitante do Departamento de Peace and Conflict Management da Universidade de Haifa, em Israel, e do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Atualmente realiza pesquisa de pós-doutorado no IRI USP e é também professora do curso de Relações Internacionais da Universidade de Sorocaba, a Uniso, e também do INSPER. Agora eu consigo entender por que ela não está aparecendo muito na Betel, né? Como é que você faz tudo isso? Mas, parabéns. Pesquisa, processo decisório, análise de política externa, teoria de relações internacionais, instituições israelenses, identidade israelense e segurança internacional. É filiada à Associação Brasileira de Relações Internacionais, à Associação Latino-Americana de Ciência Política e a Latin American Studies Association, e também da World Union of Jewish Studies. É pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional. Então, muito bem-vinda, Karina Stange Calandrin. E doutora Karina Stange Calandrin. Merece os aplausos. Quero apresentar aqui também, e vejo também com igual importância, até pela juventude e pelo histórico que está sendo construído, você, Theo Muanis, pronunciei certo? Theo Muanis, aluno do Colégio Aleph Peretz, no ensino médio, Hanich do Hashomer Hatzair, um dos movimentos juvenis sionistas que nós temos também em São Paulo, e aspirante a cursar o curso de Relações Internacionais. Nada melhor do que você estar conversando com a Karina nesse lugar. Então, que bom que você está aqui com a gente. Acho que ele merece aplausos também. Só não sabia que você tinha torcida organizada. Sabia. Elas já tinham se manifestado antes, eles. Então é isso. E falando só um pouco de mim, eu falei um pouco antes do orgulho de estar aqui nesse espaço, aqui na CIP, mas sou rabino da Betel há 5 anos, sou paulistano, rabino de formação reformista, sou presidente hoje do Conselho Rabínico Reformista do Brasil e atuo junto com a rabina Kelita, com o rabino Ruben e os demais colegas. A gente não tem uma vida fácil para tentar tratar dessas questões rabínicas na relação com as nossas comunidades, mas também é muito gratificante. Sou psicólogo de formação, com mestrado em filosofia, participo do Diálogo Nacional Interreligioso, Fórum do Diálogo Católico-Judaico, que também é um grande privilégio, uma grande responsabilidade participar desse diálogo, e outros diálogos que a gente tem criado, também com líderes e com membros budistas e também de outras tradições religiosas e étnicas. Então, sou sionista com muito orgulho. Isso é uma questão que eu coloco e que nos últimos tempos a gente tem enfatizado ainda mais isso. Então, quando a gente reza na Betel e a gente se volta para o Orana Kodesh, eu sempre falo, levantamo-nos, vamos nos levantar e nos voltamos em direção a Medinat Israel, do norte ao sul do país. Então, com isso a gente começa esse nosso encontro. Aqui eu também dizer, isso a gente carrega em todo o Shabbat. Foi uma iniciativa da nossa diretora, Silvia Birman, do Coral da Betel, acabou se espalhando, chegou em Israel, nos Estados Unidos, em muitos lugares. O Fábio Silva levou para os encontros do encontro da parada LGBT. Enfim, com isso a gente não deixa que as pessoas se esqueçam dos nossos reféns. Alguns deles já foram libertados hoje, com muita alegria, e estão aqui, mas a gente ainda tem, como estava conversando com aquele, um longo caminho ainda de restabelecimento deles. Agora chega, a Rabino fala demais, vamos começar então nosso painel, e eu gostaria de passar a palavra para você, Karina. Quer dizer, como a gente lida
com essa questão do sionismo. Como revisitar o sionismo pós 7 de outubro? Obrigada, Rabino Uri. Boa noite a todos e a todas. Bem, o sionismo, né, acho que, em primeiro lugar, né, como a gente está falando de revisitar, eu acho sempre importante a gente lembrar do conceito. E o sionismo, eu sempre digo isso, ele nada mais é que um movimento de autodeterminação. Então, não tem nada de diferente entre o sionismo e qualquer outro movimento de autodeterminação que existe ao redor do mundo. Ele é um movimento nacionalista. E ele é muito fruto da sua época e do seu lugar. O sionismo, ele surge como um movimento político, né? Existia já um sionismo, uma ideia de sionismo, de autodeterminação anterior a Herzl, né? Mas é Herzl que vai consolidar as ideias em um sionismo político. Então, um movimento nacionalista. Isso vai se consolidar no final do século XIX, na Europa. Então, a partir daquele contexto, do lugar e do momento histórico, em que vários movimentos nacionalistas estavam surgindo no seio da sociedade europeia do final do século XIX. Então, não dá para esperar, diferente do sionismo, que o zeitgeist daquele momento, então, aquele pensamento daquela época. E, assim, da mesma forma que outros movimentos nacionalistas existiram e existem ao redor do mundo, o sionismo ele se dá dessa mesma forma. Ele representa o movimento de autodeterminação do povo judeu. Então, o povo judeu se entende enquanto um povo e busca se autodeterminar. E, para a gente entender o nacionalismo, o que significa nacionalismo, eu sempre recorro à definição, né, do grande historiador, que agora, não só porque eu falei, fugiu o nome, né, mas do grande historiador, vou lembrar, mas vou falar a primeira definição e eu lembro. Que você tem a congruência entre uma nação, então a ideia de um povo que se identifica entre si e com aquele território, e com um governo. Então, um governo para uma nação. Então, seria a ideia de nacionalismo. Então, a busca do povo judeu era se identificar enquanto povo e se autogovernar. Isso por conta, né, dessa identificação entre si e, infelizmente, por conta do antissemitismo também que ocorria, né, na Europa, os grandes movimentos de atos de antissemitismo que ocorriam na Europa naquele período. E a gente tem, por exemplo, o caso Dreyfus, que é muito simbólico daquele período histórico e que afetou Herzl pessoalmente e que o fez, né, consolidar suas ideias no seu livro Der Judenstaat, o Estado para o povo judeu. Então, a partir daí, a ideia foi ganhando força de uma maneira política. Então, não é que o sionismo era uma ideia que surgiu no final do século XIX, ele é um pouco anterior a isso, mas, politicamente falando, ele é do final do século XIX. E ele vai se consolidar, então, o Estado judaico vai surgir em 1948. Como sabemos a história, Israel surge em 1948. Só que, na busca, né, dos movimentos nacionalistas que existiam, nós temos outros movimentos nacionalistas que existiam, incluindo, né, a busca por autodeterminação, né, também dos árabes palestinos, que ali também buscavam autodeterminação em um mesmo território. E aí é toda a questão do conflito, né, que se coloca. E como Israel foi bem sucedido, o sionismo conseguiu, né, o seu objetivo, que era a criação de um Estado judaico, e ainda mais na terra de Israel, não na terra total de Israel, mas em parte dela, então parcialmente, né, na terra de Israel, mas estando ali, né, conseguiu se autodeterminar e estabelecer um Estado. O sionismo foi visto ao longo do tempo, então foi sendo criado uma ideia negativa sobre o sionismo, diferente de outros movimentos nacionalistas. Então, apesar de não haver uma diferença objetiva de movimento nacionalista judaico com outros movimentos nacionalistas, né, de uma forma objetiva, o que acontece é que, ao longo do tempo, foi sendo demonizado, né, a ideia do sionismo. E o que a gente escuta hoje, né, e no vídeo de introdução, né, a gente viu a Einat Wilf falando, né, de que sionismo é significado de racismo, o sionismo é um significado de colonialismo, e é o que a gente tem ouvido muito depois do 7 de outubro. Isso não é novidade. Nos anos 70, o sionismo foi entendido como racismo numa resolução da ONU, uma resolução que foi revogada nos anos 90. Mas, por uma pressão da Liga Árabe da época, e a maioria dos países da ONU, naquele momento, votaram a favor, entenderam que o sionismo seria uma forma de racismo. Isso foi um movimento político daquele momento histórico dos anos 70, né? Que havia ali um contexto específico que fez com que o Brasil votou a favor, por exemplo.
E o Brasil votou a favor por conta, né, de motivos econômicos, era um período da ditadura militar, né, o Brasil queria se aproximar mais dos países árabes, foi depois do primeiro choque do petróleo, então tinham todas as questões políticas, né, e geopolíticas que fizeram o Brasil votar a favor, e posteriormente, nos anos 90, o Brasil foi um dos patrocinadores da resolução que pediu a revogação dessa resolução anterior. Então, essa resolução não existe mais. Nesse sentido, o sionismo, então, ele, né, o que a gente escuta hoje, depois do 7 de outubro, não é novidade. Nada disso que a gente escuta hoje é inédito, né, essas críticas que nós ouvimos. E isso tem muito a ver com o sucesso que o sionismo teve em se consolidar, né, em ter o sucesso de estabelecer um Estado nacional para o povo judeu. Então, o sionismo ele atingiu o seu objetivo. Inclusive, existem discussões dentro da sociedade israelense, né, discussões sobre pós-sionismo, né, se o sionismo não se existiria, se a gente precisaria ser sionista ainda, uma vez que o sionismo cumpriu o seu papel, porque o Estado judeu existe. Né? Essa é uma discussão do pós-sionismo, que não tem nada a ver com o anti-sionismo, tá? São conceitos diferentes. Mas existe essa discussão na sociedade israelense. Eu acho que ela faz pouco sentido na diáspora, podemos falar sobre isso depois, mas dentro do seio da sociedade israelense ela é uma discussão bastante presente e legítima. E o que acontece é que o nacionalismo palestino, né, o movimento de autodeterminação palestino, não se consolidou. Eles não atingiram o seu objetivo, eles não conseguiram fundar um Estado. E, com isso, o que acontece é a deslegitimação do outro. E esse é um processo que, infelizmente, leva a esses discursos que nós temos ouvido, né, de que o sionismo seria racista, de que o sionismo seria excludente, seria colonialista, imperialista, etc. E que, na verdade, como eu iniciei a minha fala, o sionismo nada mais é do que um movimento nacionalista como qualquer outro. E todo movimento nacionalista ele se consolida, né, nessa criação de um imaginário de nação, né? De uma nação em o seu Estado e as conexões históricas e toda a criação imaginada dessas conexões também. Isso faz parte de qualquer construção de Estado nacional. Isso do Brasil até a China, todos os Estados passam por isso que a gente fala que é o Estado-nação. Né? Então, essa congruência que eu disse anteriormente. Então, acho que o fala inicial, né, para também abrir para a gente poder falar depois, é mais ou menos isso. E o que a gente escuta no pós-7 de outubro não é inédito, só se intensificou por conta desse aspecto de que nós temos o sucesso de consolidação do Estado judaico e nós não temos a consolidação do Estado palestino até hoje. Obrigado, Karina. Gostaria de comentar alguns pontos que você trouxe importantes, principalmente o não ineditismo, né, de toda a condenação em relação ao sionismo. Eu acho que não acho que foi à toa, talvez não tenha sido intencional, mas não à toa que antes da apresentação do vídeo sobre sionismo, nós tivemos a apresentação de um vídeo sobre antissemitismo. As coisas andam juntas. Você me trouxe algumas memórias de épocas que eu era, vamos dizer, adolescente, ou na época universitário, fazia parte de um grupo que a gente tinha denominado a União Brasileira dos Estudantes Judeus, a UBEJ, e justamente numa época que se falava que sionismo é racismo. Então, eu lembro de manifestações que nós íamos lutar contra, né, e dizer sionismo não é racismo, íamos fazer manifestação no MASP, e pouca gente ia, porque os pais não deixavam a gente ir, então era uma situação complicada, mas a gente ia assim mesmo. Uma época que teve uma pessoa que se dizia presa em Israel, Samia Maruf Hassan, se não me engano. Então, tinham cartazes, não sei se alguém lembra disso, mas aqui na Paulista inteira, né, grudados pôsteres da Samia Maruf Hassan, brasileira presa em Israel. Presa em Israel porque ela, se não me engano, como turista, alugou um carro e aí sequestraram um soldado e mataram a pessoa. Aí ela foi presa. E nós saímos e fizemos manifestações, fomos falar na época com o Fábio Feldman, com todo um trabalho sobre ecologia, e nós pegamos cartazes de Salve as Baleias e grudamos Salve as Baleias em cima de todos os cartazes da Samia Maruf Hassan à noite, aqui na Paulista, mas no dia seguinte já tinham cartazes dela grudados em cima dos nossos cartazes das baleias. Então, quer dizer, mas o que eu estou trazendo é que essa questão do que o sionismo é racismo, não é racismo, e que o Brasil votou a favor num governo militar, enfim, quer dizer, também não entramos muito nessa questão de direita ou esquerda, sempre houve posições complicadas,
E eu queria levantar mais um ponto antes de passar a palavra para o Theo, que eu estou bem curioso também, que é essa questão dos dados que nos são passados ao longo da guerra. Mesmo hoje teve a libertação desses 4 reféns e muita gente falou, libertaram 4 reféns, mas mataram 220 pessoas e inclusive outros reféns foram mortos pelo ataque israelense, genocida, etc. Há muitos anos eu cheguei a trabalhar pela editora Sefer e foi traduzido um livro, não me lembro agora o nome do autor, também não sou muito, não sei se você é boa com nomes, eu não sou, mas eu lembro do livro Mitos e Fatos. Então, é um livro que deve ter hoje na internet até gratuitamente, em PDF, em que se falava muito disso, dos mitos que eram criados nessas situações de guerra, temas aumentados, situações invertidas e tal, e aí vinha a colocação mais acadêmica ou jornalística, falando, olha, não foi bem assim. Então, o tempo todo, quando eu vejo as notícias, eu fico um pouco com a sensação que não é que não está acontecendo nada, estão morrendo muitos civis palestinos inocentes, estão morrendo israelenses inocentes, mas os números, as formas, os dados muito rápidos que são passados, para mim, me levantam suspeitas também, né? Então, como sionistas, a gente reage a esses números, a essas situações, a coisas que, num primeiro momento, como seres humanos, poxa, com certeza revoltam, né? A gente fala, mas como foi possível fazer isso? E não estou falando agora do ataque contra os nossos, né? Mas o ataque que houve, os ataques que acontecem em Gaza, que geralmente são posições muito, né, que provocam emoções muito rápidas e fortes, multiplicadas pelas redes sociais. Como a gente lida com isso, como o sionismo ou como as pessoas que pensam de Israel como o direito de autodeterminação do povo judeu, lidam com essas informações com as quais nós somos bombardeados o tempo inteiro. Então, é uma questão para a gente pensar. E eu quero passar a palavra para você, Theo, como estudante de um colégio judaico tradicional aqui em São Paulo, como jovem do Hashomer Hatzair, movimento juvenil sionista importante, histórico, e que tem uma longa vida, e que tem uma importância muito grande, não só aqui, mas em Israel, os kibbutzim, e nas cidades também, e como um futuro acadêmico, profissional na área de relações internacionais, como é que você vê tudo isso que está acontecendo? Oi, boa noite. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, isso é uma oportunidade muito boa para mim. Quero fazer relações internacionais desde pequeno, eu sempre gostei muito de política, e essa é uma oportunidade que vai abrir muitas portas para o meu futuro. Principalmente, falando de um negócio que a Karina falou, principalmente depois do século XIX, quando a gente tem uma maior ascensão do sionismo, a gente vê o surgimento de muitas nuances do sionismo como um movimento nacionalista. E eu acho isso muito interessante porque mostra muita diversidade do povo judeu. Porque mostra, assim, a gente tem de um lado, por exemplo, o sionismo revisionista e o sionismo reformista. Ao mesmo tempo, a gente também tem o religioso, cultural. Então, assim, a gente consegue ver como o povo judeu é um povo diverso em si. E mesmo dentro de um movimento que busca, teoricamente, a mesma coisa, a gente encontra uma polarização de jeitos bons, de jeitos que trazem a diversidade, de jeitos que valorizam diversas culturas. Então, e eu acho que é muito importante, quando a gente vai olhar o sionismo, a gente conseguir olhar ele como um todo, ao invés de cair nessas generalizações do que o sionismo representa, diz que o sionismo é um movimento colonizador, branco, europeu. Então, acho muito importante olhar para o individual do sionismo, conseguir avaliar bem as suas nuances e o que cada uma delas representa. Muito bem, obrigado. Karina, quando a gente olha para o 7 de outubro, se a gente voltar não para o Theodor Herzl, ou nem para 1948, mas a gente volta para 1 ano antes, 2 anos antes. Israel estava numa situação bastante complicada, muito semelhante às situações de polarização que aconteceram e acontecem no Brasil, na Hungria, na Alemanha, em tantos outros lugares, na Argentina. Qual é a relação do que estava acontecendo em Israel? A gente pode falar qual é a relação disso com esse momento que a gente está vivendo hoje? E será que a gente ousa imaginar um futuro diferente ou a gente vai na mesma toada
mesmo depois de tudo que está acontecendo? Olha, essa pergunta final é uma pergunta difícil, né? Desculpa, que eu acho que você tem... Sim. Não, a gente pode fazer uma análise, né? É difícil prever, mas assim, né? Para quem não está familiarizado, num período desde o final de 2018, Israel viveu uma crise política muito intensa. Várias eleições, nós tivemos 5 eleições em um período de 3 anos, isso em meio à pandemia, que o mundo inteiro passou. O que acontece é que Israel tem um sistema político parlamentarista, então diferente do sistema brasileiro, em que é possível essas eleições recorrentes, inclusive por conta do que aconteceu em Israel, em que não era possível formar uma maioria para que o governo, de fato, assumisse. Em Israel, não necessariamente o partido mais votado consegue assumir, porque o partido mais votado, às vezes, não tem maioria no parlamento. E é necessário ter essa maioria para governar, que são 61 cadeiras das 120. E, por muitas vezes, ou se conseguia a maioria por pouquíssimo tempo, e aí perdia a maioria, e aí novas eleições tinham que ser convocadas, ou o que acontecia era nem formar a maioria. Tinha as eleições, determinavam as cadeiras e não se conseguia formar essa maioria. Então, novas eleições eram convocadas novamente. Então, foram 5 eleições em 3 anos, um clima político muito intenso. E aí, no momento em que se era esperado que a crise política tivesse acabado, né, que foi no final de 2022, quando o atual governo consegue formar, né, a coalizão, que é essa maioria de 61 cadeiras, nós temos o governo mais à direita da história de Israel. Isso porque, né, nós temos o Likud, que é um partido já histórico, né, já liderou o governo várias vezes, mas as alianças que o Likud fez, neste momento, foram com partidos de extrema-direita. Partidos de extrema-direita que foi a 3ª vez na história de Israel que conseguiram cadeiras no parlamento. A primeira vez foi lá nos anos 90, com Meir Kahane, que foi a primeira figura de extrema-direita que conseguiu uma cadeira na Knesset, e depois, nas últimas eleições, ainda em 2021, e em 2022 eles conseguiram novamente se reeleger com mais cadeiras ainda, né? Os partidos, alguns herdeiros de Meir Kahane, né, chamados kahanistas, e outros partidos que não são diretamente ligados à ideologia de Meir Kahane, mas também são considerados de extrema direita. E o Likud fez aliança com esses partidos para formar a coalizão. Nesse ponto, então, é formado esse governo, que era esperado então que cessasse a crise política de várias eleições, mas que se iniciou. Então, em janeiro de 2023, eles chegam com uma proposta de reforma do judiciário. E nessa proposta de reforma do judiciário, no que consistia? Né? Tinham vários pontos, mas, né, de forma geral, era para reduzir o poder do judiciário. E nós sabemos que em qualquer democracia do mundo, nós temos uma igualdade dos poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Isso vem desde Montesquieu, se a gente pensar na ciência política, então a ideia de pesos e contrapesos, né, os checks and balances na política, para que não haja um poder acima dos outros, para que não ocorra uma ditadura, não ocorra uma autocracia. E na proposta de reforma do judiciário, feita pela atual coalizão, a proposta era que, basicamente, se fosse aprovada na sua integridade, qualquer decisão tomada pela Suprema Corte de Israel poderia ser derrubada pela maioria do parlamento. Só que no sistema parlamentarista israelense, quem tem a maioria do parlamento é o governo. Então, qualquer decisão poderia ser derrubada pelo governo, pelo executivo, que é formado pela maioria do parlamento. Então, isso fez com que os israelenses fossem às ruas. Nós tivemos manifestações semana após semana. Elas só foram interrompidas no 7 de outubro, que foi um sábado. Então, foram manifestações de janeiro de 2023 até o dia 7 de outubro, que estavam agendadas, né, mas por conta da situação dos ataques, não aconteceram. E aí, cessaram por 3 meses e depois retomaram as manifestações, não por conta da reforma do judiciário mas por conta da guerra em si, da atuação, né, com a relação dos reféns, etc. Então, o governo, né, antes do 7 de outubro, a situação política em Israel já não era favorável. Não era um governo que tinha uma alta aprovação, que era um governo que era popular, que estava sendo visto pela maioria da população israelense como um governo ativo, que estava produzindo, independente da ideologia, né, mas que estava atuando de uma maneira favorável ao bem-estar da sociedade israelense como um todo. Não. Era visto como um governo que estava colocando em risco a democracia israelense. Algo que era visto como, né, um dos pilares. A gente pega a Declaração de Independência de Israel, os pilares são um Estado judaico e democrático. E eles estavam querendo colocar em risco um dos pilares, que é a democracia. Né?
Eu ia te comentar que quando você falou antes sobre a questão do pós-sionismo, mas na diáspora, como a gente vê, um dos slogans, vamos dizer, na comunidade judaica diaspórica é a única democracia do Oriente Médio. Sim, que é um problema, porque o Líbano também é democrático, mas as pessoas esquecem, mas ok. Mas sim, exatamente. Então, mas é um pilar muito importante do Estado de Israel, e isso estava sendo colocado em risco. Porque se você não tem um judiciário independente, né, você não tem uma democracia. Isso é fato. Inclusive, eles podiam derrubar decisões de julgamentos, o que é problemático, porque nós temos pessoas no atual governo de Israel que são réus. Inclusive, o atual primeiro-ministro. Ele é réu. Ainda não foi condenado. É inocente até que se prove o contrário. Mas ele é réu em processos. Então, se ele fosse condenado, e como ele é primeiro-ministro, ele tem foro privilegiado, então ele é julgado pela Suprema Corte. Se ele fosse condenado, se a reforma passasse, o próprio governo poderia derrubar essa condenação. E tem outras figuras também que já foram condenadas, inclusive, né? Em outros processos. Tem o Ari Ederi, tem o próprio... não é o Smotrich, é a outra figura polêmica. Ben-Gvir? O Ben-Gvir. Então, nós temos outras figuras no governo que já tiveram condenações por outras razões, não corrupção. Né? O Ari Ederi foi por corrupção, mas o Ben-Gvir não. Então, interessava a membros do governo que a reforma fosse aprovada. E aumentava também o poder do atual governo dentro de Israel. Então, isso fez com que os israelenses lutassem pela democracia. Nós tínhamos pessoas de esquerda, de direita nas ruas. Eu pude participar de 2 manifestações, uma em Jerusalém e uma em Tel Aviv. E a gente via a força, realmente, da sociedade israelense a favor da democracia. Então, o 7 de outubro, ele chega numa sociedade e numa institucionalidade da sociedade israelense fragilizada. Eu acho que esse é um ponto que prejudica ainda mais. E eu acho que, falando do sionismo especificamente, eu acho que o que tem que nós que somos sionistas e temos que pensar nisso, eu acho que o que nós temos que nos apegar nesse aspecto é pensar o sionismo fora das ideologias. Né? Eu acho que a questão que a gente tem que discutir é o sionismo enquanto movimento de autodeterminação judaico. Né? Como o Theo pontuou, existem sionismos de esquerda, de direita, religiosos, laicos. Né? Existem diferentes tipos de sionismo. Mas o sionismo é um movimento de autodeterminação do povo judeu. Isso deve permanecer. E o Estado de Israel, enquanto a representação prática desse movimento de autodeterminação. Isso é inegociável. A questão é que o que querem discutir tem gente que quer discutir o fim do Estado de Israel. Isso, guerras acontecem, infelizmente, em muitos lugares do mundo. E não se discute o fim de Estados. E a gente está falando de discutir o fim do Estado de Israel? É um pouco... Nem a Alemanha deixou de existir, se a gente pensar, né, na Segunda Guerra Mundial. Aqui me lembra também a colocação de algumas pessoas que observam o Estado de Israel como se fosse o judeu entre os outros estados. Ou seja, em algum momento se buscou a eliminação do povo judeu, né, o plano final. Mais uma vez, a questão do antissemitismo aqui e o antisionismo andam juntos, não dá para separar uma coisa da outra. Né? E assim como queriam eliminar o judeu da face da terra, a ideia de eliminar o Estado judeu da face da terra. E realmente é uma discussão que nos coloca para outros países. Obrigado pelas reflexões. E também, eu vou voltar um pouquinho para você, Theo. Então, eu tinha uma coisa para comentar. Pode falar. Que da mesma forma que existem generalizações do sionismo desde o final do século XIX, a gente está vendo agora, principalmente depois do ataque do Hamas, uma generalização muito grande do povo de Israel. Porque tem muito essa ideia de que todos os israelenses são altamente a favor do Netanyahu e do governo do Netanyahu. Nessa última semana teve uma fala do Ben-Gvir falando que o final dessa guerra para ele seria a expulsão de todos os palestinos de uma forma mais discreta, assim. E existe muito essa generalização de achar que o povo israelense pensa exatamente dessa forma, sendo que mesmo antes da guerra já estavam tendo protestos literalmente toda semana contra o governo, contra ações do governo, e agora as ações estão ficando cada vez maiores. No último mês, a gente teve a maior passeata contra o governo Netanyahu já teve na história de Israel. Então, essas generalizações que estão acontecendo são muito perigosas e completamente erradas. Você até se antecipou a pergunta que eu ia te fazer, que era justamente como você pensa, né, essa situação toda que está acontecendo em Israel, de não generalização do que a gente vê aqui, né? Parece que a Israel
militarizada, colonizadora e etc., e genocida, atacando os palestinos, quando Israel é um país que tem uma diversidade muito grande na sua população, uma história de cada uma dessas populações que vem em momentos diferentes e vão se unindo na ideia de kibbutz galuyot, né, dessa reunião e desse encontro de diásporas que também se encontraram em Israel. E a partir da tua fala, eu fico pensando muito assim sobre aquilo. Eu falo agora um pouco da minha bolha, né? Eu me formei dentro do meu lado sionista. Eu fiz questão de me formar como rabino em Israel, no Hebrew Union College, em Jerusalém, no Bet Shmuel, mesmo lugar onde o rabino Ruben estudou, e anos antes. E eu vejo os meus colegas, né? Meus colegas rabinos, rabinas, saindo às ruas, indo no Kikar HaTufim, né? Nas praças dos reféns, e fazendo serviços de Kabbalat Shabbat, e de Avdalah, e cantando junto com as pessoas, estando juntos, indo às manifestações e participando junto com toda a população, não vou dizer toda a população israelense, mas com uma boa parte da população israelense. Como esse tipo de situação hoje está se refletindo, a seu ver, nos movimentos juvenis? Então, eu digo assim, por exemplo, eu tenho uma filha que está no Abonim Dror. E eu sei que essa é uma conversa. Tem gente aqui do Abonim que está aqui? Estavam hoje à tarde no Tikunzinho, que eu sei que tinha bastante gente. Mas, assim, como está sendo discutido entre os Madrechim e Madrechot, ou Madrechimot, preciso aprender os novos termos, e Hanichimot, como os movimentos têm se posicionado aqui no Brasil, ou no contato com seus colegas e suas colegas em outros lugares do mundo, em relação ao que está acontecendo, como movimentos juvenis sionistas. Bom, eu só posso falar pelo Hashomer, que é o que eu participo, eu não tenho muito como falar sobre os outros, mas sempre que a gente tem atividades piolás, a gente comenta sobre a guerra, inclusive a gente faz uma coisa que eu acho muito legal, é que a gente faz debates a respeito. Então, é uma forma que a gente consegue aprender muito e desenvolver o nosso pensamento sobre isso. Um pensamento crítico, sabe? Porque faz a gente escutar todos os lados, que eu acho que é a coisa mais importante quando a gente está numa guerra, onde as informações chegam nos ouvidos das pessoas de uma forma tão rápida e de uma forma que muitas vezes acaba sendo ou extremamente aumentada ou, por vezes, até falsa, porque a gente está num momento muito perigoso da nossa história, que é o momento das redes sociais, onde qualquer coisa é disseminada e essa disseminação pode chegar ao ouvido de todo mundo e isso fazer dela uma verdade. Então, eu acho muito interessante que, pelo menos no Shomer, a gente consegue ter uma visão meio completa, assim, da gente escutar todos os lados e discutir sobre isso. Eu não tenho como dizer sobre os outros movimentos sionistas, mas eu posso falar também da escola que eu estudo, do Aleph Peretz, e a visão que eu tenho sobre isso é um pouco crítica. Eu acho que a gente tem um espaço muito bom para falar sobre a guerra, sobre os acontecimentos, a gente tem diversas palestras sobre isso, mas uma coisa que eu acho que, com uma comunidade judaica, uma comunidade unida, que falta é justamente essa união, no sentido de respeitar diferentes opiniões, diferentes ideias, de entender que não é só a sua linha de pensamento que é a certa ou que é a definitiva, e essa falta de conseguir enxergar o outro lado, tipo, dentro da comunidade judaica mesmo, entender outras opiniões, outros pontos de vista. Mas, pelo menos dentro do Shomer, eu acho que isso tem completamente. Todas as opiniões são 100% aceitas, 100% escutadas, debatidas. E, bom, enfim, provavelmente no Dror também, eu não sei como funcionam os outros, porque eu nunca participei, mas eu imagino que devem ser parecidos também. Legal, você me fez lembrar do dia da inauguração do Ken Amozos, do Shomer Atzair, que a Betel fica na frente do Shomer, ou vice-versa. Enfim, ficamos um do outro lado da rua. E eu fui convidado, com muita honra, a colocar a mezuzá na porta do Shomer Atzair. E nesse dia do encontro, tinham jovens de várias Tnuot. Eu podia imaginar que eu iria encontrar lá o pessoal da Hazit, do Campo de Estudos, de Havaiandava, do Abonim, mas eu fiquei feliz de ver também lá jovens do Betar. Então, eu fiquei... Isso foi antes, bem antes né? Mas acho que vai um pouco na linha do que você está dizendo, da gente poder respeitar as várias... a diversidade dentro da própria comunidade, inclusive sionista, né? Indo já para o final, entendo eu,
eu fico imaginando isso sobre esse lugar do sionismo. Para você, Karina, para você, Theo, como esse lugar pode ser colocado nas nossas comunidades? Às vezes o tema do sionismo parecia um tema dado. Assim, como eu sou judeu, eu sou sionista, e muitas vezes não se falava mais no assunto. De repente, nos últimos tempos, a gente começa a escutar judeus se colocando como anti-sionistas, que era uma coisa que, para mim, o único anti-sionista era um grupo fundamentalista, mega religioso, e que se encontravam lá, sei lá, com as lideranças fundamentalistas do Irã. De repente, você tem jovens ou não tão jovens falando sobre isso. Como fica a questão, uso kippá na rua, não uso kippá na rua, posso usar a bandeira de Israel e me embrulhar na bandeira de Israel numa manifestação, a bandeira voltou a ser nossa ou não, né? Posso expressar esse orgulho do Estado de Israel e de eu ser parte, aliás, ou não, ou não vamos criar problemas, vamos deixar a kippá de lado, a bandeira de Israel de lado, não vamos falar muito sobre isso. Esse é um lado da pergunta, eu sei que é provocativo, mas é um lado da questão. E o outro, como trazer de volta, de modo mais enfático, a discussão e a presença sionista nas nossas comunidades, religiosas ou não religiosas, de uma maneira crítica, mas também simpática e não só empática, a toda essa história. Como a gente conhecer melhor a própria história do sionismo, assim como a gente estuda a história do judaísmo? Sim. A primeira pergunta, acho que ela é difícil, né? E eu digo até por uma experiência própria, né? Eu acho que depois do 7 de outubro, apesar desse não só particularmente, né, da minha identidade eu ser sionista, mas minha profissão, né? Eu estudo Israel e assim acaba sendo muito ligado à minha imagem isso. E desde o 7 de outubro, não que isso não acontecesse antes, já aconteceu antes, mas desde o 7 de outubro isso tem afetado negativamente a minha profissão, isso tem afetado negativamente a minha carreira. Porque espaços têm sido fechados a mim porque me veem como sionista. E a partir do momento que eu sou sionista, eu sou defensora de genocídio. É assim que eu sou vista, em vários espaços. Isso tem me fechado portas. Então, mas eu não consigo me desvincular. É impossível que eu me desvincule disso. E eu sou a favor da autodeterminação dos povos, de todos os povos. E, obviamente, inclusive o judaico. Então, assim, seria incoerente da minha parte eu dizer que sou contra a autodeterminação judaica. Não pelo fato de eu ser judia, necessariamente, mas pelo fato que eu sou a favor da autodeterminação de todos os povos. Eu acho que todos os povos têm direito à sua autodeterminação, que pode ser em um Estado nacional ou não, porque a autodeterminação não necessariamente é em um Estado nacional. O próprio sionismo tem uma vertente do sionismo que defendia a autodeterminação não em um Estado nacional, né, mas se identificar enquanto um povo, e um povo que é parte de um grupo maior, né, um povo realmente. Então é difícil, né, dizer assim. Eu acho que esses grupos antisionistas que vão surgindo, inclusive que judeus fazem parte, né, e judeus mais jovens, acabei tendo contato com alguns deles, conheço, é por conta de um pouco dessa crise, né, e desses comentários que a gente escuta, né, de que ser sionista é defender genocídio, ser sionista é ser racista, e a pessoa quer se afastar disso. Eu não sou racista, eu não quero ser visto como racista, então eu vou negar. Eu não sou sionista, eu sou antisionista, né? Eu acho que é um movimento que acaba... não concordo, mas eu entendo as pessoas que fazem isso, né? E acho que é um pouco também do desconhecimento. E é aquilo, é um pouco trabalho de formiguinha. Às vezes eu fico vendo pessoas postando, né, nas redes sociais, como o Theo citou, acho que as redes sociais ajudam muito nisso, infelizmente, né, de uma maneira negativa, postando, olha lá o que os sionistas fazem. Aí eu fico lá mandando mensagem, olha, isso não são sionistas, tá? Né? Isso não é do sionismo, isso não é inerente ao sionismo. Tá? São questões que acontecem, infelizmente, são frutos da guerra. Né? A guerra, né, infelizmente, acaba acontecendo coisas que a gente não gostaria que acontecessem. Mas isso não é inerente ao sionismo. Né? Então, é uma outra coisa. Então, é realmente educar. As pessoas não sabem o que é sionismo, as pessoas não escutam o que é sionismo. Outro dia eu escutei, só para comentar, escutei uma colega de trabalho minha falando assim, que eu era a primeira sionista que ela conhecia, que falava, sou sionista, e ela falou assim, todas as pessoas que eu mais admiro na minha vida são antisionistas. Abertamente. E ela citou Angela Davis, né? Citou figuras que a gente conhece.
Daí eu falei assim, nossa, é como se antisionista é quase uma qualidade. Então a pessoa fala, eu tenho isso, vírgula, sou antisionista. Então, assim, ela falou, eu sou a primeira sionista que fala, assim, sou sionista. Né, e quase tem orgulho de dizer que é sionista. Eu falei, eu sou a favor da autodeterminação dos povos. Não tem como, né? Isso não tem como. E porque eu sou internacionalista também, né? Sou de relações internacionais, não teria como eu não ser a favor da autodeterminação dos povos. Então é um pouco isso. E eu acho que é um pouco educar, é um pouco falar sobre. Por isso que eu acho que esse painel é importante, né? Que no começo a gente fala, o título é revisitar o sionismo. Então, na comunidade judaica isso é um pouco dado, né? A gente sempre fala sobre sionismo, a gente sempre é educado nos colégios, né? Eu sou professora também na Aleph Peretz, assim que eu conheço o Theo, sou professora dele. A gente tem aula sobre sionismo, a gente fala sobre sionismo, é algo que, sendo judeu, a gente fala sobre isso. Quem não é judeu não fala sobre isso, não sabe sobre isso. Então, a pessoa que não é judia, o que ela escuta do sionismo? O sionismo é racismo. É isso que ela escuta. Então, eu acho que é um trabalho da gente também falar para fora da comunidade judaica. É difícil, porque a gente é rechaçado. Né? Eu participei de um painel... eu fui convidada, inclusive, para participar de uma mesa na USP, no IRI da USP, que eu faço pós-doutorado lá, e fizeram um boicote. O evento teve que mudar de presencial para online, porque eu fui ameaçada. Disseram que iam expulsar os sionistas da USP. Então, assim, é esse o nível que a gente está enfrentando. Mas o evento aconteceu. E eu fui lá e falei. Recebi comentários horríveis. Foi muito hostilizada. Mas eu fui lá e falei. Porque eu acho que a gente tem que ocupar esse espaço. Eu acho que a gente não pode ter medo de ocupar esse espaço. Então, como o Theo está aqui também e veio, eu fiquei muito feliz que ele aceitou o convite. A gente tem que ocupar esses espaços, estar nesses espaços e educar sobre isso, né? Porque se a gente não falar sobre e educar sobre, o que vai continuar sendo, né? O que vão continuar acreditando é que sionismo é racismo, porque é só isso que vai ser falado, né? Então é um pouco essa visão que eu tenho. Eu vou pontuar uma questão rápida do que você disse sobre a pessoa se dizer muito orgulhosa de ser sionista e admirada de você se orgulhar de ser sionista. Mas um ponto que a gente poderia trabalhar nisso é de que lugar que essa pessoa está se colocando como antisionista e de que lugar você está se colocando como sionista. Porque me parece que você se coloca como sionista, como defensora, como você colocou, da autodeterminação de todos os povos, inclusive do povo palestino e de outros povos, e a partir de uma visão mais objetiva, acadêmica, histórica. E a outra pessoa se coloca como antisionista a partir de uma situação passional, de uma situação de uma informação imediata, mais subjetiva, ou seja, de um outro lugar. Então, de repente, nós estamos falando do mesmo tema, será? Então, assim, acho que essa é uma questão a ser colocada, tipo, da onde que você está se colocando como sionista ou como antisionista? E, Theo, nós estamos chegando ao final desse nosso encontro e eu gostaria de te trazer tuas últimas palavras, últimas reflexões que você acha importante compartilhar com a gente nesse momento, para a gente fechar, né, esse bloco, e depois eu passo também para as últimas palavras para a Karina, tá bom? Tá. Primeiro eu queria falar um ponto sobre o que a Karina comentou, que eu me identifiquei com praticamente tudo que ela disse. Assim, depois do 7 de outubro, na minha outra escola, não, no Aleph Peretz, o sionismo passou a ter uma visão, assim, ele não era conhecido, né? Aí, a partir desse evento, o sionismo se tornou público, tornou tema de palco. E o sionismo, na minha outra escola, virou conhecido, assim, como a pior coisa do mundo. Eu falo, assim, que, sem exagero, era uma coisa que lá pode ser comparado ao nazismo. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em ficar quieta quando eu vejo uma coisa que eu não concordo, e eu sempre tenho muita vontade de me expor e contar as minhas opiniões para as pessoas entenderem o meu lado. Não necessariamente elas mudarem de opinião, mas pelo menos para elas conseguirem escutar o outro lado se elas estiverem dispostas. E eu sei que a minha imagem na minha outra escola foi completamente deteriorada. Assim, eu tenho uma visão por muita gente péssima por conta das coisas que eu acredito, e isso a partir da generalização feita do sionismo, dos judeus, que eles são a favor de, que nem a Karina falou, de genocídio, da morte de todos os palestinos, da expulsão de lá, falar da colonização europeia branca. E é uma coisa muito complicada, assim, a gente, como judeu, como sionista, conseguir se expor, porque isso acaba afetando muito. Eu perdi vários amigos na minha escola por conta disso, e de uma forma muito abrupta, sabe? Pessoas que eu mantinha contato que agora eu não falo mais. Então, é muito complicado a gente ter essa coragem de se posicionar, essa força, assim, para falar, para enfrentar, assim, um monte de gente que pensa o contrário, que não está disposta a escutar o nosso lado, mas é algo que é muito necessário, e acho que é algo que eu vou continuar fazendo até
o fim da minha vida, assim, se eu realmente seguir para essa carreira de internacionalista, é algo que eu sempre vou continuar fazendo. Eu sempre procuro me impor em todas as situações possíveis, sempre dá um medo, eu sempre fico nervoso, penso que eu vou ser cancelado, ninguém mais vai querer falar comigo, mas eu acho que é algo que, por mais que seja extremamente difícil, é muito importante para a gente fazer, ainda mais na situação que a gente está, com a proliferação de fake news, de ondas assim de raiva contra os judeus, contra os israelenses, contra Israel no geral, como um Estado, não como um governo, por exemplo. Então, é algo que eu sei que é muito difícil, eu entendo, é uma coisa muito complicada, mas que é muito necessário para a gente fazer em um momento como esse. Muito difícil falar, mas, ao mesmo tempo, é muito ruim para a gente, para o nosso povo, ficar em silêncio. Então, antes de passar a palavra final para a Karina, quero dizer que, para mim, é um orgulho gigantesco ter participado desse painel junto com você. Eu estava discutindo e eu fiquei pensando assim, gente, da minha geração, a maioria das lideranças das lideranças da comunidade judaica atual saíram dos movimentos juvenis sionistas daqui de São Paulo, de todas as vertentes religiosos e não religiosos, e da direita à esquerda, né? E saíram justamente pelo debate que acontece nos movimentos juvenis e que acabam gerando figuras como você, né? Que eu tenho certeza que vai ser uma liderança na nossa comunidade, ou pelo menos tem esse potencial para ser. E com isso eu vou terminar a minha fala trazendo algo que muitas vezes eu trago na minha comunidade. A gente precisa valorizar mais os movimentos juvenis. A gente tem todo um trabalho de valorização das escolas judaicas, de apoio, de bolsa, de etc. A gente precisa ter bolsa para os movimentos juvenis. A gente precisa deixar com que os espaços dos movimentos juvenis possam estar mais bem equipados, instrumentalizados, dar mais condições para que os jovens possam ir até lá e para que os pais sintam segurança de levar os filhos até lá. Porque vocês são brilhantes e numa condição muito difícil, e merecem mais. Então, eu queria dizer isso, e parabéns. E Karina, tuas últimas palavras. Sendo bem breve, né? Obrigada, Uri. Então, agradecer também participar dessa mesa, foi um prazer. E, assim, como eu já disse, reiterando, né, eu acho muito importante ocupar esses espaços, né, informar. Eu acredito ainda, né, tentar ter uma visão otimista, né, que essa visão negativa que existe sobre o sionismo, né, que não é inédita, começamos falando sobre isso, ela é proveniente da ignorância. As pessoas não sabem o que é sionismo, não sabem nada da história, elas pegam assim, imagens, elas digitam Theodor Herzl no Google, pegam aquele Google Imagens com frases atribuídas a Theodor Herzl que não são dele, e ficam jogando nas redes sociais frases assim horríveis e ficam ali, esse é o sionismo. Isso não é sionismo, né? O sionismo ele é plural, tem diferentes vertentes, diferentes movimentos, diferentes visões, né? E que apenas o que os une é a autodeterminação do povo judeu. Então, é informar, é falar sobre isso, mesmo que seja difícil, mesmo que seja muito desafiador. Eu acho que é um papel muito importante e que é uma luta que nós temos que travar. Infelizmente, né, não é fácil, mas estamos ainda nessa jornada. Obrigada. Obrigado a vocês. Parabéns, Theo. Parabéns, Karina. Obrigado. E que honra poder entregar essa lembrança da CIP para você, Karina. Bom, aproveitando que vocês estão aqui, a gente agora tem uma série de sessões paralelas. Ali ao fundo tem o Shirah Betzibur com os nossos músicos da CIP e da Betel. No mezanino está o grupo do INENE com um mural interativo. No salão Steinbruch, que fica subindo a escada ao final do Salão Nobre, tem a Havurá de Direito com o Daniel Bialski, que vai falar sobre os casos de antissemitismo no Brasil e o encaminhamento jurídico.
No terceiro andar, subindo o elevador, terceiro andar tem salas de 3 cores. Na sala azul está a Havurá de Medicina com o Dr. Milton, falando sobre a experiência dele em Israel, logo depois do 7 de outubro, no Hospital Rambam, quando ele trabalhou como voluntário, como médico voluntário. Na sala laranja está com o Antônio Cherchenesky, oficina de escrita metafórica, para expressar, como expressar um trauma, como expressar aquilo que é difícil dizer em palavras. E na sala verde está a Havurá de Psicologia, com o Joseph, que vai falar... A gente teve um painel de diversidade, e ele vai falar sobre diversidade e adversidades numa perspectiva intrinsecamente subjetiva judaica. E o local, o título. Tem um mural, também o grupo da Paraxá, na sinagoga pequena, a sinagoga ali à esquerda, está ali também para poder falar sobre o caso das mulheres cativas, mulheres prisioneiras de guerra, na Torá e em analogia com o 7 de outubro. Então, vocês têm aí várias atividades paralelas. Quem quiser saber, se não conseguiu aprender do tudo que eu falei aqui de uma vez, ali no hall de entrada tem um painel com a indicação de cada uma das salas, de cada uma das oficinas e dos espaços, tá bom? Esperamos vocês lá, em cada lugar, e retornem para cá.